Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Meus irmãos, estamos no tempo pós-Epifania e caminhamos refletindo os passos iniciais da evangelização, conforme vai nos narrando os textos dos evangelhos inseridos na liturgia da palavra. Hoje, por exemplo, a cura daquele leproso que pede ao Senhor dizendo: se queres, tu podes curar-me. E Jesus diz: eu quero, fica limpo. Vamos aprendendo da personalidade, da grandeza extraordinária deste que encarna o amor divino, o Filho de Maria, Jesus de Nazaré, na natureza humana, o quanto de bem havia no seu fazer em benefício de reformular o conceito religioso que excluía o doente. Os leprosos eram impedidos do convívio social na sociedade judaica. A mulher menstruada era proibida do convívio social enquanto durasse o período da menstruação. Enfim, vários são os preceitos que excluíam pessoas do convívio com os demais por questões de preconceito religioso, por questão de determinação dos preceitos religiosos. Jesus reintegra o excluído. Jesus traz aquele necessitado para o convívio, não só social, mas o reabilita espiritualmente, pois o milagre realizado na vida daquelas pessoas os conduzia necessariamente para o convívio mais estreito com Deus pela gratidão da graça alcançada. Muitos daqueles curados por Jesus continuaram sendo seus discípulos ou se tornaram anunciadores de sua palavra, testificando com o seu próprio exemplo o poder do Cristo de Deus. Nós continuamos aqui falando do Evangelho, do anúncio da palavra, da mensagem de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, do conceito da religião, conforme tivemos a oportunidade de abordar outro dia, nessa situação de religar o homem à sua origem. E vários são os que falaram deste assunto e que conceituaram o papel da religião, essa manifestação cultual à divindade, na qual nós manifestamos o nosso apreço, a nossa adoração, nosso amor pelo gesto, pela palavra e, consequentemente, assim nos sentimos ligados à nossa origem espiritual. Na realidade, o homem, este ser criado à imagem e semelhança de Deus, composto de alma e corpo, consoante o catecismo antigo, para sua glória e seu serviço, tem este papel, realmente, na prática religiosa, do culto a Deus. E que necessidade temos nós de fazermos o culto a Deus no convívio da comunidade? Meus irmãos, nós somos uma família. A ideia de nos reunirmos para louvar e agradecer é a ideia do reencontro da família na casa do Pai. Somos os filhos que voltam para dizer obrigado depois da semana na qual desenvolvemos nossas atividades, na qual nós usufruímos dos dons que Deus Nosso Senhor nos concede. E, ao final de cada semana, ao 7º dia, conforme a doutrina original, Deus descansou da sua obra e determinou que esse dia fosse o dia do descanso de todos nós.
Então, nesse dia do descanso, a família se reúne para dizer obrigado, Pai. As graças que recebemos durante esta semana nos animam a continuar fiéis ao espírito que recebemos, o espírito de filhos e filhas. Na nossa vida social, normalmente em certas regiões aqui, por exemplo, do nosso país, a região sul-sudeste, todo domingo é o reencontro na casa da família. Então vão todos os filhos levar os netos. Na casa do pai é a mesma coisa. Nós voltamos para tomar a comunhão, fortalecer a nossa alma, para pedir perdão das nossas fraquezas, para nos reconciliarmos pelo perdão ao outro e, consequentemente, reiniciarmos a nossa semana amparados na graça de Deus. Por isso, o culto dominical, além de ser o culto da escola do domingo, onde aprendemos a respeito do Senhor, é também o momento de nos confraternizarmos, desejarmos a paz ao outro, recebermos o desejo da paz, ouvirmos a palavra, acolhermos a bênção, tomar o alimento e nos prepararmos para a missão. A missa tem a finalidade de nos enviar para a missão, junto à família, no trabalho, na sociedade, onde possamos exercê-la. Sim, porque cada um de nós é missionário desta palavra, desta verdade, dando esse testemunho de Jesus Cristo, dizendo ao mundo que somos filhos de Deus, que ele veio para nos salvar e, consequentemente, também a aqueles que desejarem seguir os seus santos ensinamentos. Ensinamentos estes sintetizados pelo próprio Jesus em duas simples palavras: amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se analisarmos, meus irmãos, necessariamente a lei, conforme os 10 mandamentos a expressam, os 3 primeiros mandamentos nos falam da relação com Deus. E os outros mandamentos, os outros 7 mandamentos, da nossa relação interpessoal, sendo a nossa primordial relação depois de Deus, a família, está lá o honrar pai e mãe. Sendo depois desta relação primordial, que é a origem da nossa vida, vem o 5º mandamento, não matar. O não matar, meus irmãos, é agregado à origem da vida no 4º mandamento, que é agregado aos 3 primeiros, que é a fonte da vida, que é Deus, para dar o sentido maior do que necessariamente é importante na conceituação da lei, preservar a vida. Depois, a lei nos fala contra as prevaricações ou exacerbações dos sentidos. Não pecar contra a pureza do nosso corpo, no sentido de usar a nossa função sexual apenas como objeto de prazer, mas dar a ela um sentido espiritual, um sentido verdadeiramente que acrescente a nós, não só a grandeza da inter-relação com o outro, mas principalmente sacralizar o momento desta união que faz de nós parceiros na criação. Depois vem o 7º mandamento, que nos aconselha a não tomar do outro o que não é nosso. Então, não furtar. E depois o não mentir, o não levantar falsos testemunhos, não cobiçar as coisas alheias, não desejar o que não é nosso. Nos 7 mandamentos subsequentes, a lei nos ensina a conviver respeitando o direito do outro, respeitando a nossa relação com o outro. Então, meus irmãos e irmãs, vamos compreendendo este sentido da palavra, também compreendendo a utilidade da nossa participação na relação com o irmão, no momento da oração comum a todos nós e da missão que nos é conferida depois de cada celebração da Eucaristia, a missa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, glorificar o Senhor com vossa vida,
que nós possamos verdadeiramente testemunharmos Jesus Cristo ao mundo, porque somos nós as testemunhas do seu amor diante dos homens. Cabe, portanto, a nós o ide e anunciai. É a nós que é dirigida esta palavra. Sejamos testemunhas do seu amor, pela nossa vivência pessoal, pelo testemunho que damos com a nossa vida, na nossa ação da sociedade, na nossa ação da família e da nossa ação na comunidade dos fiéis. Que o Senhor nos ilumine e abençoe. Que o Espírito Santo, com os seus dons, nos fortaleça na fé, na esperança e na caridade, para que sejamos filhos dignos deste Deus que tanto nos ama, e que Ele nos abençoe e fortaleça com a sua graça e sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, meus irmãos. O Senhor nos acompanhe a todos nós.